Salve progressistas, Clayson! Hoje nós vamos falar a respeito dessa situação completamente inusitada. Isso nunca tinha acontecido. Nunca aconteceu com o Fernando Henrique desde a redemocratização, vamos dizer assim. Nunca tinha acontecido com o Fernando Henrique, nem com Lula, nem com a própria Dilma. Nunca aconteceu. Aliás, o próximo que chegou aí foi o Collor. Mas mesmo assim, dentro do partido do Collor, não tinha uma declaração como essa. Nós tínhamos ontem 20 membros do PSL que disseram claramente Bolsonaro traidor. Bolsonaro traidor! Membros do partido eleitos, deputados eleitos pelo PSL. E esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui com você. Peço para que você dê o joinha no vídeo, não se esqueça do joinha, é importante pra gente, tá bom? Eu sei que muita gente vem aqui assistir os vídeos, a gente sabe que a visualização é muito grande aqui no canal, e essas pessoas vêm aqui assistir os vídeos e não se inscrevem no canal. Então, por favor, se inscreva no canal, é importante a sua inscrição. Se você já é inscrito, não se esqueça, tem que ativar o sininho. São as coisas do YouTube que a gente sempre lembra aqui para você. O que aconteceu ontem e o que eu acho importante destacar aqui? Nós temos uma bancada do PSL que, ao que tudo indica, está completamente dividida com relação à reforma da Previdência. Essa bancada do PSL seria a última bancada de um partido que deveria ser contra a reforma. Não tem nem assim como justificar isso, porque a reforma ela é uma peça fundamental para o Bolsonaro. Eu já disse aqui em outros vídeos que eu sou completamente contra a reforma da Previdência, né? Já deixei claro aqui, eu não acho que é uma prioridade, não acho que os números que eles colocam são daquela forma. A gente deveria fazer uma reforma da Previdência no momento futuro, há outras reformas mais urgentes, mas enfim, vamos analisar pelo espectro da realidade, do que está acontecendo. A gente sabe que é inevitável que a reforma vá em votação e existe uma probabilidade de que ela seja aprovada. Quais são as questões que foram levantadas ontem? Um grupo de policiais foi até a Câmara justamente para reclamar em relação a como está sendo colocada a questão da aposentadoria dos policiais na reforma. Eles são completamente contrários a isso, consideram a pior reforma que existe, o pior cenário que poderia existir para a classe dos policiais. E o que acontece? Nós estamos numa situação em que a reforma já está muito complicada. A simples retirada de estados e municípios da reforma já deixou a situação muito difícil. A situação dos estados, do funcionalismo estadual, ela em alguns casos é bem pior do que a situação do funcionalismo federal. Então, em alguns estados, a reforma da Previdência é ainda muito mais urgente do que seria a reforma da Previdência federal. E a gente está vendo realmente uma situação em que os estados estão sendo excluídos, portanto, o principal ponto da reforma também está sendo colocado em um segundo plano. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, hoje, tem mais funcionários inativos do que ativos. A conta realmente não fecha, tem muito mais pessoas para receber do que para contribuir para a Previdência. Então a situação é muito crítica mesmo. Nos estados, o déficit atuarial é de 5 trilhões. 5 trilhões. Então é óbvio que é um erro gigantesco retirar estados e municípios da reforma. E isso vai acontecer porque, em primeiro lugar, é mais fácil você aprovar uma reforma sem estados e municípios. E de outro lado, uns querem colocar os estados na reforma, outros querem retirar. Há uma troca, uma briga muito grande em cima disso. Aqueles que são mais, digamos, pé no chão sabem que a saída dos estados e municípios vai prejudicar e vai comprometer muito a reforma. Há um movimento para se evitar a implementação da tabela progressiva de contribuições. Ela eleva a alíquota em 16% nos maiores salários. Há também a implementação da alíquota básica em 14%, só que em alguns casos eles querem chegar progressivamente até os 14%, indo aos poucos com essa porcentagem, e há casos que querem essa questão única mesmo, 14% desde o começo, assim vai. Ainda há muitas questões a serem vistas, a aposentadoria do trabalhador do campo, já há movimentos também para melhorar essa questão da aposentadoria dos professores. Tem uma regra de transição do funcionalismo público federal que está assim, ficando mais branda também, deixando as coisas mais leves
para quem está recebendo a aposentadoria, mas complicando para o contribuinte. E a gente percebe que isso está comprometendo muito o que a gente poderia chamar de uma justiça distributiva nessa história toda. Paralelo a tudo isso, nós temos o Bolsonaro, em função dessa grita toda de ontem, dizendo por conta própria que ele vai atuar em favor dos policiais. Então, de alguma forma, ele está tentando contemporizar ali e dizer, olha, os policiais, não vou abandonar, não sou traidor. Só que ele faz isso por conta própria e isso, na verdade, compromete o trabalho do Guedes. O Guedes, inclusive, foi orientado a ficar quietinho. Ó, Guedes, nem fala que é a favor, nem fala que é contra, porque você vai comprometer. Se falar que é a favor, então, aí que compromete mesmo, porque aí nós vamos ter uma situação em que muitos outros segmentos, muitas outras classes trabalhistas vão, de alguma forma, dizer, ué, mas por quê? Porque o policial sim, e porque outro profissional de outra área não. Isso cria uma situação muito complicada. E no meio dessa história toda nós temos o Frota, cara. O Frota é coordenador da bancada do PSL na Comissão Estadual da Reforma da Previdência. E aí o que acontece? Ele quer apresentar um destaque lá no relatório. Esse destaque, ele pode comprometer a votação. O combinado é não mexer realmente no texto, porque qualquer coisa que for alterar ali pode fazer com que a votação seja postergada. E o que eles querem é, acima de tudo, acelerar esse processo de votação. O Frota, por incrível que pareça, está agindo contra o próprio partido. Ele, que é coordenador, não se sabe até que ponto ele está articulando com o PSL, com o presidente. A gente não sabe o que realmente está acontecendo. Mas a simples sinalização de colocar ali uma mudança nesse texto já é um princípio aí, vamos dizer assim, de complicação para o Bolsonaro, para o Guedes, para todos que estão querendo votar isso com urgência. Então a gente percebe que está todo mundo batendo cabeça. A situação realmente, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, e aqueles que deveriam ser os mais coesos, a começar pelo presidente, hein? O presidente já declarou indiretamente que ele não é a favor da reforma. Ele já declarou isso indiretamente, o presidente. E aí você tem todo o partido PSL que teria que agir de forma coesa, apoiando 100% a reforma, e a gente vê o partido rachando. Então nós temos o coordenador fazendo alterações no texto, que pode fazer com que a estratégia de votação rápida ela vá por água abaixo. A gente vê 20 dos pouco mais de 50, 20 deputados do PSL em coro com os policiais, chamando o Bolsonaro de traidor. E, logicamente, agora nós temos, já trazendo essa informação para você, o Bolsonaro já indica que vai ceder, ou seja, vai atender aí as reivindicações. O que a gente percebe é que há uma tremenda falta de articulação por parte não só do Bolsonaro especificamente, mas principalmente, mas há uma falta de articulação do próprio partido e daqueles que estão comandando o partido. Então eles parecem não perceber estrategicamente a importância dessa votação. Eles tentam de toda forma atender a certas classes, especialmente o PSL, que é formado também por muitos deputados que são policiais, que estão lá para defender a sua classe. Eu não estou aqui dizendo que estão certos ou errados, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu só estou dizendo para você que, estrategicamente falando, é um desastre para o Bolsonaro ter ao seu lado pessoas do seu próprio partido, e a gente tem que levar em consideração que os únicos que apoiam incondicional, agora já nem tanto, pelo que a gente está percebendo, mas os únicos que apoiariam incondicionalmente o Bolsonaro seriam aqueles do PSL, os membros do PSL. Nenhum outro partido, nenhum outro deputado de nenhum outro partido declara categoricamente que apoia de forma indiscriminada o Bolsonaro. Não, tudo que o Bolsonaro apresentar, nós estamos apoiando. Nenhum outro deputado diz isso que não sejam os deputados do PSL. Mas mesmo assim, dentro do PSL ainda há esses, vamos dizer assim, esses movimentos contrários ao próprio presidente. A gente percebe que é cada um por si lá dentro do PSL, e muitos querendo fazer a sua própria política, muitos que foram eleitos pelo PSL, não só lá, tá? Tem os outros partidos também, mas especificamente no PSL, muitos dos que estão lá dentro foram eleitos quase que de forma individual, né? Não tiveram alguma
digamos, algum arranjo político que fizesse com que ele tivesse necessariamente atrelado a algum grupo ou alguma situação específica. É claro que eu estou dizendo aqui do ponto de vista de articulação, evidentemente. É claro que eles foram eleitos pelo PSL, tem um compromisso com o partido, mas eles demonstram não estar muito preocupados com esse compromisso, por um lado, e por outro lado estão trazendo na prática, eles estão mostrando que realmente estão fazendo um trabalho individual. Como muitos deles surgiram através das redes sociais, através das suas participações mais ferrenhas, mais aguerridas no YouTube, ou mesmo no Facebook, muitos deles agora estão sendo cobrados diretamente pelos seus eleitores e muitos deles estão realmente sentindo na pele toda essa questão da rejeição criada por uma situação que vai ter que cortar na carne, ou seja, vai prejudicar os trabalhadores. Isso você não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida. Esta reforma da Previdência é para ferrar com o trabalhador. Não tem... as informações são muito distintas, eu não quero estender esse vídeo especificamente hoje, porque hoje a informação é para você refletir sobre o partido PSL e a ação do PSL em relação ao Bolsonaro, e para você perceber o quanto o Bolsonaro ainda é limitado nesse sentido de articulação. Não só ele, como aqueles que estão ao seu lado. Você percebe que nem o próprio Guedes, que é um super-ministro, é um dos nomes mais importantes do governo, nem ele foi capaz de sensibilizar aqueles que estão no PSL, que dirá algum outro, digamos, coordenador ou algum outro que esteja como presidente de uma bancada, enfim. O próprio Bolsonaro não consegue influenciar os políticos do PSL. Então a gente está vendo com clareza que a situação em algum momento ela pode explodir e pode ficar quase que insustentável. Nós estamos torcendo pelo bem do país que eles consigam sair de alguma forma sem ferrar tanto com o trabalhador. Então, até certo ponto, algumas manifestações são válidas. Eu ainda vejo que os professores e os profissionais que trabalham no campo são os mais prejudicados, mas ainda aqueles que ganham um salário mínimo, a menor aposentadoria, esses realmente são os que vão sofrer muito com isso, vão ter que aumentar às vezes 10, 15 anos de trabalho para poder receber aquilo que iriam receber sem precisar fazer toda essa extensão, né? Sem precisar trabalhar 10 anos a mais. E a gente percebe realmente que as pessoas, quando se derem conta do que está acontecendo, vão ficar muito insatisfeitas, vão ficar, para dizer pouco, vão ficar revoltadas. E isso claramente vai marcar aqueles que estão adiante. Os que estão à frente dessa situação toda estão correndo disso exatamente por conta desse desgaste todo que causa uma situação como essa. Para um deputado como o Rodrigo Maia, por exemplo, é diferente. Tem uma base de apoio muito específica, um grupo específico daqueles que têm interesse na reforma, especialmente os empresários. Então é lógico, aqueles que são eleitos por empresários vão continuar com uma base muito sólida, mas aqueles que têm a sua base no povo, no povão mesmo, estes aí vão sofrer muito na hora que o povo acordar para o que está acontecendo. E você, o que você acha disso tudo? O que você acha de deputados do PSL dizerem que o Bolsonaro é traidor? Bolsonaro traidor! 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 O que você pensa a respeito disso? Escreve aqui nos comentários, eu quero saber o seu comentário a respeito disso. E também não se esqueça de dar o joinha no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho. Esse vídeo aqui, ó, é um vídeo especial para você. É um vídeo do canal que o YouTube separa para você que acompanha os nossos vídeos aqui. Então entra aqui, dá uma olhada lá, não se esqueça de ver outros vídeos aqui do canal. A gente volta com certeza daqui a pouco, porque a gente tem vídeos quase todos os dias aqui. Fique com a gente!